Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Vocês sabem que sexta-feira é comemorado o Dia do Trabalho e a gente vai falar sobre um pouquinho o que aconteceu com o trabalho ao longo dos tempos. Antigamente, o trabalho era só para subsistência. O que quer dizer isso? Ele trabalhava só, os índios, por exemplo, os nativos aqui. Eles trabalhavam só o que era necessário. As atividades eram divididas entre os mais velhos, as mulheres, os homens e as crianças. Cada um tinha um papel naquela sociedade e cada um fazia só o necessário para viver. Ninguém tinha as pessoas trocavam aquilo que elas precisavam e elas plantavam e colhiam e pescavam e caçavam para o grupo. Não era individual, era uma coisa coletiva e para subsistência. Com o tempo, quando chegaram os portugueses aqui, eles começaram a fazer trocas, né? Eles trocavam as coisas que eles queriam com os portugueses. Os portugueses no início trocavam o trabalho dos índios, tirando o que eles chamavam de drogas do sertão, que era erva mate, ervas que os portugueses se interessavam pelo trabalho, né? Faziam o escambo, que eles chamam. Depois de um tempo, o trabalho dos índios começou a ser escravo mesmo. Eles começaram a entrar nas aldeias e muitas vezes esses índios eram escravizados pelos próprios jesuítas, né? Que eram aquelas pessoas que deveriam catequizar os índios, né? Para eles deixarem de ser selvagens. Sendo que eles não eram selvagens nada, né? Eles tinham uma própria cultura deles. Então, os jesuítas deveriam introduzir eles na fé católica, mas na verdade eles ajudavam os portugueses a pegar esses índios para trabalhar para eles, muitas vezes escravizando mesmo. Só que como os índios conheciam muito bem o território, era mais fácil para os índios fugirem. Então, como os portugueses não queriam, né, botar a mão na massa, eles fizeram o quê? Começaram a trazer os escravos e vender. E vender essas pessoas era lucrativo. Eles iam lá, invadiam as terras ou provocavam guerras entre as tribos na África. E no meio dessas guerras eles escravizavam pessoas e traziam para cá, para vender como força de trabalho. Esses negros, eles não tinham, muitas vezes eram separados da família, não tinham noção de território, então era mais difícil fugir. Mas muitos se rebelavam contra isso, né? Alguns se suicidavam alguns para se rebelar contra a escravidão, outros envenenavam os patrões, outros fugiam e formavam os quilombos, que a gente conheceu depois, né? Com Zumbi e tal, mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, né? Que era um quilombo grande que tinha muita gente. Lá no quilombo eles viviam como viviam os nativos primeiros aqui. Era uma nação de subsistência. Então, o trabalho tem muitos significados aqui. O trabalho aqui já foi escravo, né? Já foi mão de obra forçada. Hoje em dia, o trabalho é regulamentado por leis. E existem atividades urbanas, que são da cidade, e atividades rurais, que são do campo. E essas atividades se complementam, né? Eu vou ler um poeminha aqui da Rosiana Murray, que vocês têm nas folhinhas que vocês levaram. O mel que derrete na boca, feito um pedaço de céu, é a abelha quem faz, silenciosa e trabalhadeira. O leite o homem tira da vaca, e com ele faz manteiga e nata. O pão é o milagre do trigo, que a terra dá de presente, é só plantar a semente. Ele está falando o quê? Que o trabalho é o quê? Você modificar aquilo que está na natureza em seu benefício. Você tirar o mel das abelhas, das colmeias, você tirar o leite da vaca para fazer o queijo, o leite mesmo da caixa, né? A nata, o requeijão, o sorvete, tirar do trigo, né? O trigo da terra para fazer farinha, para fazer pão, para fazer bolo, né? O trabalho é usar a natureza a seu favor.
né? Mas sempre respeitando para poder o meio ambiente se manter sustentável. Então, algumas as pessoas nas atividades urbanas, que são as que estão mais sofrendo ultimamente, né, com a questão da quarentena, elas são várias as profissões as atividades urbanas. Tem os secretários, tem os médicos, as enfermeiras, tem os vendedores, tem bombeiros, tem telefonista, tem operário, aquele que trabalha na fábrica, tem engenheiro, tem arquiteto, entendeu? E o mercado de trabalho, a luta por um emprego é muito grande, né? Para se manter empregado, hoje em dia as coisas estão difíceis, né? E a gente aqui no Brasil tem uma coisa, é um salário mínimo, você tem um mínimo para ganhar, né? Que é 1.045. Então, você tem um mínimo, você só pode trabalhar para ganhar aquele mínimo. E existem leis trabalhistas, né, que existem, que devem ser respeitadas, né? Que você tem direito a 13º, a férias. Isso tudo foi regulamentado pelo governo, já na época do Getúlio Vargas. E também tem as atividades rurais, que também são regidas pelas mesmas leis, tá? Como arar a terra, semear, adubar, colher o produto, armazenar, distribuir. Aqui, as atividades rurais são basicamente agricultura e pecuária. Quer dizer, agricultura, o plantio de gêneros vegetais, né, alimentícios. E pecuária é a criação de animais. Pode ser, no caso, pecuária do gado, né? Do vaca e boi, mas você também pode ter criação de ovinos, que é de ovelha, é cabra, criação de porcos, criação suína, criação de galinha, né? Que vende muito. E também tem no campo também tem uma classe que sofre muito, que é o que eles chamam de boia fria. Por que é boia fria? Porque a comida que eles comem é fria, que eles já levam para casa de manhã, né? Eles normalmente vão na carroceria de caminhões, acordam cedo e eles recebem pouco, não tem profissão regulamentada. Então eles são pagos para colher alguma coisa que tiver, por exemplo, tá na época da colheita do algodão. Aí vai lá o fazendeiro, paga, eu te pago tanto. Aí bota aquele monte de gente pobre dentro daquele caminhão sem segurança e leva às vezes para lugares longes para trabalhar, né? E eles passam por muitas dificuldades. Normalmente esses trabalhadores ganham por dia e ganham bem pouco. Uma das coisas que ainda existe, duas coisas importantes que ainda existem e que não são permitidas por lei, é o trabalho infantil e o trabalho escravo. O trabalho escravo acabou há muito tempo com a lei lá da princesa Isabel, que aboliu a escravatura. E o trabalho infantil também está na lei, que é proibido. Mas muitas crianças ainda não trabalham. Ainda trabalham, desculpa. Né? Crianças pobres. Não só aquelas que a gente vê vendendo no sinal, mas gente trabalhando na lavoura mesmo. Sabe? Produzindo açúcar, produzindo carvão, trabalhos pesados. Além, não que vender bala no sinal não seja um trabalho pesado, também não é trabalho, porque criança tem que o quê? Criança tem que estudar, criança não tem que trabalhar, né? Então, isso é errado, apesar de ainda existir. Outra coisa que ainda é errado é o trabalho escravo, que há pouco tempo atrás foram presas algumas pessoas que praticavam trabalho escravo. No interior, especialmente, onde não tem fiscalização, muitas pessoas fazem isso. Escravizam as outras, falam, você mora aqui na minha fazenda, trabalha para mim e eu te dou comida. Isso não existe. As pessoas têm que ter trabalhos regidos pela lei. Ninguém pode trabalhar para ganhar em troca de comida. As pessoas têm que trabalhar em troca de salário,
ter direitos, tá? É porque esse trabalho escravo acabou, já não era certo na época dos negros, né? Na época do início do trabalho escravo, né? Quando começou com os índios, depois quando começou com o tráfico de negros, agora muito menos, porque já tem lei que regulamenta que não pode. Nunca foi certo, mas não pode ainda. E o trabalho escravo hoje em dia ainda tem castigo físico, mas os negros sofriam muitos castigos físicos quando não faziam aquilo que o dono, né, que o senhor de escravo queria. Então eles sofriam muito. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Se hoje a sociedade mudou tanto, como é que ainda pode ter trabalho escravo, né? Uma coisa tão errada. Como é que pode ter trabalho infantil? Né? A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Aí vocês vão ter os trabalhinhos que eu mandei para vocês, explicando sobre o trabalho. Eu botei um videozinho também falando como surgiu aí o trabalho, o dia do trabalho, para vocês saberem um pouco mais, tá bom? Tchau!